Bom dia, boa tarde, boa noite. Começaremos agora a aula referente ao assunto de tabela periódica. Aqui nós vamos apresentar como estão divididos e separados todos os elementos que existem e que formam tudo que existe ao nosso redor. Tá? Iniciando por conceitos históricos, até falar sobre as propriedades que existem na periodicidade de cada um dos elementos. Tá? Então, se iniciou no dia 17 de fevereiro de 1869, o russo Dmitri Ivanovich Mendeleev adormeceu sobre a sua mesa, assim foi ele contando na sua biografia. Na manhã seguinte, traçou linhas e colunas que mudaram, assim, a história da química. Ele conta que viu em um sonho uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como se requeria à época. Ao despertar, escrevia imediatamente numa folha de papel. Nascia, então, a tabela periódica. No aniversário de 150 anos deste acontecimento, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Unesco instituíram que 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica. Enquanto as contribuições do sistema para a ciência são indiscutíveis, a celebração levantou questionamentos políticos sobre sua origem e como o uso dos elementos afeta o meio ambiente. Antes dela, cientistas trabalhavam sem que houvesse um grupamento unificado das substâncias. Isso tornava o entendimento das ligações químicas, por exemplo, menos democrático e dificultava até o descobrimento de novos componentes. Era um cenário, então, caótico. À medida que os químicos foram sofisticando as teorias sobre propriedades elétricas, começaram a melhorar os métodos de quantificar os dados, até que chegou o momento em que havia mais de 50 elementos conhecidos, e era então assim preciso organizá-los. A tabela periódica é o instrumento mais poderoso para trafegar das coisas materiais para os mundos, então, das ideias químicas. Bem, antes de Mendeleev, houveram algumas outras tentativas de organização de classificar os elementos químicos. E foram elas, em 1829, as tríades de Dobenheiner, em 1862, o parafuso telúrico de Deschamps-Courtos, e em 1864, a lei das oitavas de Newlands. As tríades de Dobenheiner. A primeira tentativa de classificação deve-se ao alemão Johann Wolfgang Dobenheiner, em 1829. Dobenheiner observou que, em grupos de 3 elementos com propriedades químicas muito semelhantes, o peso atômico dos elementos médios era aproximadamente igual à média aritmética dos pesos atômicos dos elementos externos. Essa classificação foi abandonada quando se constatou a formação de grupos de 4 elementos com características semelhantes, como, por exemplo, flúor, cloro, bromo e iodo. Em 1862, houve também o parafuso telúrico de Chancartour. O geólogo francês A.E.O. Beguer de Chancortus tentou uma classificação dos elementos mais elaborada, baseada no peso atômico do oxigênio, já então estabelecido à época como 16. Para tanto, tomou um cilindro, dividindo então esses cilindros em 16 segmentos iguais, traçando uma hélice na superfície do cilindro, de modo que formasse um ângulo de 45 graus com seu eixo. Sobre ela, dispôs os elementos em ordem crescente de pesos atômicos que seriam tomados como ordenadas para várias geratrizes. A hélice
atravessava as geratrizes a distâncias cujos valores eram múltiplos de 16, e os elementos onde os pesos atômicos diferiram em 16 unidades caíam, então, na mesma geratriz. O grupo de elementos de cada geratriz possuía propriedades químicas semelhantes. O trabalho de Shankar-Tuz permaneceu ignorado pelas arbitrariedades e a não inclusão de diversos elementos e acabam sendo superados pelos que se seguiram. A lei das oitavas de Newlands. Newlands ordenou os elementos em colunas e em ordem crescente de pesos atômicos, formando a primeira coluna com 7 elementos. O oitavo apresentava propriedades físicas e químicas semelhantes ao primeiro. Por isso, começava-se então uma nova linha. Com cada 8 elementos, repetiam-se as semelhanças físicas e químicas. Newlands iniciava colunas a cada 8 elementos. E aí você tem Mendeleev e Mayer e a tabela periódica atual. Dmitri Mendeleev foi um químico russo muito famoso. É considerado pela comunidade científica um dos maiores gênios da química. Mendeleev nasceu em Tobolsk, da Sibéria, em 1834. Doutorou-se pela Universidade de São Petersburgo, onde começou a lecionar em 1866. Lothar Meyer, químico e médico alemão, nasceu em 19 de agosto de 1830 em Varel, na Alemanha, e faleceu 12 de abril de 1895, em Tübingen. Estudou em Zurique, na Suíça, e em várias universidades alemãs. Foi professor de química na Karlsruhe Polytechnic e na Universidade de Tübingen, onde lecionou até o final de sua vida. A organização dos elementos não foi um feito só de Mendeleev. Em setembro de 1860, o italiano Stanislao Cannizzaro apresentava uma pesquisa sobre o peso atômico durante um congresso na Alemanha. Mendeleev estava presente e aproveitou o conceito para criar suas tabelas anos depois. O trabalho de Cannizzaro também influenciou o químico alemão Julius Lothar Meyer. Em 1870, ele publicou um artigo com uma tabela semelhante à de Mendeleev. Registros apontam, porém, que Meyer havia iniciado o agrupamento dos elementos antes do russo. Donald Killing, químico da Universidade de Richmond, relata que a proximidade das publicações gerou um grande conflito. Em 1892, a Real Sociedade de Londres premiou os dois com a medalha de Davy, que reconhece as descobertas mais recentes na química. Suspeito que a sociedade tinha, de algum modo, esperança de acalmar assim a disputa de ambos. Mas não via nenhuma confirmação oficial de tal suspeita. Comenta-se que Mendeleev e Meyer são mencionados em livros didáticos. Alguns apenas se referem a Mendeleev. Citar um protagonista é mais simples, e mesmo em áreas tão distintas como esportes e política. As pessoas gostam de ter apenas apenas alguém para elogiar ou então culpar. Segundo Henry Eise Thomas, professor do Instituto de Química da USP, que considera Meyer publicou uma versão quimicamente melhor, mas não teve uma comunicação científica eficiente. Ele afirma que sua versão da tabela periódica era mais bonita e ele explicou a semelhança dos elementos e explorou o conceito de periodicidade e valência, mas não ganhou fama com sua publicação. A classificação de Mendeleev e de Lothar Meyer. A base das modernas classificações periódicas surgiu em 1869, com 2 trabalhos independentes, mas bastante semelhantes, desenvolvido pelo russo Dmitri Ivanovich Mendeleev e pelo alemão Lothar Meyer. Ambos dispuseram os elementos em colunas verticais em ordem crescente de pesos atômicos, de modo que os elementos situados em uma mesma horizontal apresentassem propriedades semelhantes, quando necessário deixar espaços vazios, de tal forma que as linhas só contivessem elementos de propriedades químicas semelhantes. Embora o critério de construção das 2 tabelas fosse o mesmo, ordem crescente dos pesos atômicos, Meyer baseou-se principalmente nas propriedades físicas dos elementos,
dos elementos e Mendeleev nas propriedades químicas. E aí você tem a distribuição da tabela periódica de Mendeleev. Em que pese o mérito de Lothar Meyer, o trabalho desenvolvido por Mendeleev acabou impressionando muito mais, não só pela divulgação anterior, mas principalmente pela segurança e coragem do genial cientista russo. Além disso, Mendeleev conseguiu prever o surgimento, assim, de novos elementos. Bem, Henry Moseley usou de número atômico de cada átomo quando os átomos foram ordenados por ordem crescente do seu número atômico. Os problemas existentes na tabela de Mendeleev foram então solucionados. Tá? As propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Na tabela, os elementos estão arranjados horizontalmente em sequência numérica, de acordo com seus números atômicos, resultando no aparecimento de 7 linhas horizontais ou, como sejam, períodos. Elementos químicos. Os elementos químicos são representados por letras maiúsculas, se tiver a segunda será minúsculas. Uns têm seus nomes de origem latina, outros em homenagens a grandes cientistas. Por exemplo, chumbo, em latim plumbum, seu símbolo, o P maiúsculo e o B minúsculo. Potássio é Kalium, representado pela letra K. Tá? Nome Curio, em homenagem à cientista Marie Curie, símbolos SM. Ciborgio, que é Glenn Seaborg, SG. Mendelevio, que é Dmitry Mendeleev, MD. São símbolos que conotam homenagens a antigos e grandes cientistas. Glenn Seaborg, a última troca na tabela periódica resultou no trabalho de Glenn Seaborg, na década de 50, a partir da descoberta do plutônio em 1940. Seaborg descobriu todos os elementos transurânicos, do número atômico de 94 até os 102. Reconfigurou a tabela periódica colocando a série dos actinídeos abaixo das séries dos lantanídeos. Desde a primeira publicação, a tabela passou por várias mudanças. Mendeleev havia separado os elementos pela massa atômica, mas agora a ordem é pelo número atômico, que são os números de prótons existentes no núcleo. A versão inicial continha 63 elementos. Atualmente são 118, entre naturais, aqueles encontrados na natureza, e sintéticos, que são produzidos artificialmente. A alteração mais recente ocorreu em 2015, com a adição do niônio, com símbolos NH, moscóvio, MC, tenessino, TS, e oganessono, OG, elementos sintéticos que têm, respectivamente, os números atômicos 113, 115, 117 e 118. Entretanto, enquanto alguns elementos são adicionados, outros podem desaparecer. Isso segundo a Sociedade Europeia de Química. 45 elementos naturais correm risco de extinção. Por isso, é de extrema importância, principalmente na comemoração que houve no ano de 2019, para destacar e enfrentar o problema de que pode ser que alguns dos elementos possam se extinguir. Isso é um recado para o mundo acordar e pensar nos elementos como bem da natureza. E os elementos não são eternos. Os mais comprometidos são os usados na fabricação de eletrônicos, chegando até alguns importantes e notórios cientistas a publicarem que o suprimento, por exemplo, do elemento índio, metal prateado usado para criar telas sensíveis ao toque, como celulares e tablets, está extremamente pouco distribuído no mundo. As principais ameaças são o consumo e o descarte excessivo desses equipamentos. Outra causa de preocupação é o hélio, o segundo elemento mais presente no universo. Pode ter apenas algumas décadas restantes por causa, acredito vocês, das bexigas que enchemos.
Enquanto o gás usado em equipamentos de ressonância magnética ou cilindros para mergulhadores pode ser reciclado, a substância que sai dos balões vai diretamente para a atmosfera e pode se perder no espaço. A lógica, na verdade, não é o elemento em extinção, está desaparecendo. O problema é consumir e não reciclar, pois o descarte incorreto espalha o elemento que ficará tão diluído na Terra que será praticamente inviável ou caríssimo concentrá-lo novamente. Então, para minimizar os impactos, há vários caminhos a serem realizados: redução no consumo, produção de aparelhos mais duráveis ou com elementos menos raros, investimento na cultura do reaproveitamento. Se ver para o futuro, a aparência da tabela periódica pode e gera divergência entre os químicos, para além das modificações que devem ocorrer com a extinção de alimentos. O cenário deve ser de crescimento, já que há estudos em andamento na mira da chamada Ilha da Estabilidade, região da tabela para elementos pesados com números atômicos entre 121 até 153. Na parte inferior há duas linhas dos actinídeos e lantanídeos. Em algum momento, provavelmente criaremos elementos sintéticos para se juntarem a eles, que atualmente são chamados hipoteticamente de superactinídeos. Pesquisadores da USP ouvidos se dizem pessimistas quanto a isso. É que quanto maior o número atômico, mais rápido o elemento ocorre. É quase imperceptível. E para ser identificado é preciso ser pelo menos estável. Essa previsão é de elementos muito pesados que vivem milonésimos de segundos, você nem termina de falar e já acabaram. Eu diria que a chance de descobrir novos elementos é zero. Isso segundo Thomas, professor da USP. Bem, independente de quais sejam as mudanças que ocorram na tabela periódica, o que se prevê é que as somas ou subtrações de elementos vão acabar encontrando encaixe na tabela, ainda que sejam realidades com que Mendeleev nem poderia sonhar. A tabela periódica, como descrita aqui, elas são divididas em períodos ou séries. São as filas horizontais da tabela periódica. São em número de 7, indicam o número de níveis ou camadas preenchidas com elétrons. Tá? Período, elemento de um mesmo período tem a mesma camada de valência expressa pelo número quântico principal n. Introduzindo o conceito de tabela periódica e configuração eletrônica, a tabela periódica pode ser utilizada como guia para as configurações eletrônicas. O número do período é o valor de n, que é o número quântico principal que estabelece a camada onde está inserida esse determinado elétron. Então, os grupos que estão estabelecidos entre as colunas 1 e 18 e podem ser nomeadas como elementos representativos e elementos de transição, e podem ser representados pela letra A e B, essas determinadas colunas. Nós temos que as duas colunas, que são os grupos 1A e 2A, têm em término como uma camada mais energética, que é a camada de valência, inseridos no orbital S. Então, 1A e 2A. Então, qualquer elemento que em sua distribuição eletrônica tenha como a camada mais energética os orbitais S, eles são pertencentes aos grupos 1A e 2A. Os grupamentos que têm como os orbitais mais energéticos, que é o orbital P, estão nos grupos 3A a 8A, ou a coluna 13 a 18 da tabela periódica, onde você tem o P preenchido. Os grupos 3B a 2B têm o orbital D preenchido, como o orbital de maior energia. Os lantanídeos e os actinídeos têm o orbital F preenchido. E aqui nós temos a ilustração de como estão representados e definidos as posições de cada um dos orbitais preenchidos da tabela periódica. Relembrando, nós temos que a composição atômica
nós temos partículas subatômicas que já foram representadas e faladas para vocês. Nós temos número de prótons, números de nêutrons e números de elétrons. O número atômico, que representa e diferencia um elemento de outro, representado pela letra Z, ele nos diz a quantidade de prótons existentes dentro do núcleo. Então, o elemento químico é definido por seu número atômico. Na tabela periódica, os elementos estão todos no seu estado fundamental e neutros, o que quer dizer que o elemento representado tem as iguais quantidades de elétrons e prótons. O número de massa, que também é representado na tabela periódica informado, é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. O peso do elétron é insignificante frente à massa global, por isso que ele não é levado em consideração a soma da constituição de massa do elemento. Isóbaros são compostos que têm o mesmo número de massa. Tá? A introdução para o sistema de da tabela periódica. A tabela periódica é um arranjo de elementos em ordem crescente de número atômico, em linhas horizontais, de comprimentos tais que os elementos com propriedades químicas semelhantes caem diretamente um abaixo do outro. Quando os elementos são listados sequencialmente, em ordem crescente de número atômico, há uma repetição periódica em suas propriedades. As propriedades dos elementos químicos são funções periódicas do número atômico. A tabela periódica ela é dividida em colunas verticais ou grupos, onde esses grupos reúnem elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Elas são enumeradas de 1 a 18, segundo a IUPAC. O sistema anterior representava pelos grupos A e B. Tá? Os elementos do grupo A são elementos principais ou elementos representativos. Os elementos do grupo B são os elementos de transição. A tabela periódica, organizada em famílias ou grupos, você tem a ilustração e um sistema de numeração, onde nós temos aqui a primeira coluna até a 18ª coluna. E nós temos aqui 7 períodos que representam as quantidades as quantidades de camadas existentes para acomodar a quantidade total de elétrons que nós temos. Então, você tem a primeira e a segunda coluna, que são pertencentes aos elementos representativos. Aí você já passa para a 13ª até a 18ª, que fazem parte desses elementos representativos. Os elementos de transição são esses que estão aqui. E você tem as nomenclaturas, iniciando da 11ª como 1B, 2B, 12º, e depois terceiro até o 10º aqui, onde nós temos o família 8B. Ainda prevalece o sistema com divisão em metais, não metais, semimetais, semimetais ou metalóides, gases nobres e o hidrogênio, no qual ele não se assemelha com nenhum outro elemento. Atualmente, a tabela periódica reúne 118 elementos químicos, onde você tem elementos naturais, que são os que apresentam número atômico menor ou igual a 92, você tem o urânio, com número atômico igual a 92, tecnécio, com a sigla TC, igual a 43, cipromécio, exemplo PM, ao símbolo onde você tem o número atômico 61, são artificiais dentro desses processos menores ou igual a 92. E contém elementos artificiais ou sintéticos, denominados transurânicos, onde você tem a massa atômica maior do que 92. Tá? Família ou grupos. São colunas verticais da tabela periódica. Em um grupo ou família encontram-se elementos com propriedades químicas semelhantes. Para os elementos representativos, ou os elementos que são conhecidos como da família A, o número do grupo representa o número de elétrons da última camada, que é chamada camada de valência. Nós temos as linhas verticais. Elementos de um mesmo grupo têm a mesma configuração de elétrons de valência. Aí você tem a representação da família 3A, que você tem o boro, alumínio, galho, índio e talínio. E você tem também aqui dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astatime.
Você pode diferenciá-los também, os elementos, de acordo com algumas das características. Nós temos os metais, são sólidos, exceto o mercúrio, tem brilho e a maioria apresenta coloração prateada. Eles conduzem eletricidades, são dúcteis, podem ser estirados em fios, são maleáveis, podem ser moldados em folha, formam ligas, soluções ou mais de um metal em outro e tendem a ter baixas energias de ionização. Os não metais variam muito na aparência, alguns são sólidos, o bromo é líquido, alguns como o nitrogênio e o oxigênio do ar são gases na temperatura ambiente, são pobres condutores de calor e eletricidade. Os semimetais ou metalóides, você tem o exemplo de boro, silício, germânio e outros, apresentam propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos não metais. Alguns são semicondutores de eletricidade. O silício, por exemplo, parece um metal, mas é quebradiço em vez de maleável, e não é um bom condutor térmico ou elétrico comparados assim com os metais. Fileiras horizontais ou períodos, numeradas de 1 a 7, onde nós temos no primeiro período tem apenas 2 elementos, visto que no primeiro período nós temos apenas o orbital S a ser preenchido. Para iniciar um novo período, a proposta é que haja repetição das propriedades físicas e químicas na nova sequência dos elementos. O número do período em que o elemento se encontra corresponde ao número de camadas ocupadas por elétrons deste elemento. O número do período em que o elemento se encontra corresponde ao número de camadas de valência. Por exemplo, o sódio, que tem como camada preenchida a camada 3, N igual a 3, o cloro também e o argônio também. Então, os 3 elementos acima estão posicionados no terceiro período da tabela periódica. Preenchimento dos subníveis eletrônicos na tabela periódica. Elementos do grupo 1 ou 1A e 2A estão preenchidos os subníveis S. Exemplo, o lítio e o berílio. Nós temos um elétron no orbital S. Berílio 2. No segundo período preenche o subnível 2S. Elementos nos grupos 13 ou 3A ou 18, 8A preenchem subníveis P. Nós temos o boro e o neônio aqui representados. Elementos de transição preenchem o subnível D. Esses preenchimentos que nós estamos falando aqui são aqueles na distribuição eletrônica que são colocados por último, que são aqueles então que nós chamamos de elétrons de maior energia. Então nós temos, por exemplo, no quarto período, com número atômico 21, até o zinco com número atômico 30, há preenchimento do subnível 3D. No quinto período, nós temos o número atômico 39 ao 48, há o preenchimento do subnível 4D. No sexto período, há o preenchimento do subnível 5D. Elementos de transição interna preenchem os subníveis F. Por exemplo, os lantanídeos, que têm entre 57 e 71, o seu número atômico, estão no sexto período e preenchem o subnível 4F. O actinídeos, que tem o número atômico de 89 a 103, estão no sétimo período e preenchem o subnível 5F. Então, como exemplo, peço que vocês verifiquem, sem consultar a tabela periódica, indiquem a posição da mesma família e período do elemento igual a 35. Abaixo aqui nós temos a distribuição eletrônica e vocês tentam ver qual seria. Ele está no quarto período, pois você tem a tabela aqui, a camada de valência preenchida, são 4, e você tem o número da família, contabilizando aqui, você tem 2 mais 10 mais 5, 10 daqui dos elétrons indicados dentro do orbital D, e você tem 17 ou 7A. São 7 da família 7A, ou na coluna 17. Então você tem aí os exemplos que vocês podem verificar e ver, e os exercícios no final nessa apresentação. Algumas propriedades periódicas envolvem algumas características do elemento. Por exemplo, o tamanho atômico, que pode ser definido como a distância entre os átomos em uma amostra de um determinado elemento. Nós temos aqui o exemplo do cloro, do Cl2, onde você tem o raio
covalente é de 99. Entre o carbono diamante, o raio covalente é igual a 67. Tá? Raio covalente é metade da distância da ligação entre dois átomos idênticos. O tamanho atômico dos elementos do grupo principal é uma tendência periódica. Aumentam grupo abaixo da tabela periódica e diminuem ao longo de um período. Ao longo de um grupo, o valor de N aumenta. Ou seja, os elétrons vão estar mais distantes do núcleo e o raio atômico será maior. Ao longo de um período, N é o mesmo. No entanto, o aumento da carga nuclear efetiva faz com que a atração entre o núcleo e os elétrons aumente e o raio atômico assim diminua. Inicialmente, os raios atômicos diminuem ao longo de um período. No meio da série, os raios permanecem praticamente inalterados. No fim da série, observe-se, então, um pequeno aumento. Inicialmente, o aumento de Z leva a uma diminuição dos raios atômicos. No fim da série, quando a subcamada D está preenchida, a repulsão elétron-elétron faz com que os raios aumentem, cancelando o efeito que existia anteriormente. No caso dos ânions, sempre maiores que o seu átomo de origem, porque você tem uma maior quantidade de elétrons. Então, o flúor tem 9 prótons e 9 elétrons. No íon F-, a carga nuclear continua sendo 9, mas agora há, então, 10 elétrons, então vai ter um aumento do seu tamanho. No caso dos cátions, sempre menores do que seus átomos de origem. No caso do lítio, tem 3 prótons e 2 elétrons. No lítio Li+, os 3 prótons atraem apenas 2 elétrons, provocando, então, uma contração. A tendência periódica no tamanho de íons de mesma carga é a mesma verificada para os átomos neutros. Os íons aumentam de tamanho grupo abaixo na tabela periódica e diminuem ao longo de um período. E você tem aí a tendência dos raios atômicos. Tá? E os íons isoeletrônicos são aqueles que possuem o mesmo número de elétrons e número de prótons que se diferem. Em uma série de íons isoeletrônicos, à medida que Z aumenta, o equilíbrio entre a atração elétron-próton e a repulsão elétron-elétron desloca-se a favor da atração. Então, os raios assim diminuem. Aí você tem o raio aí como exemplificado, onde você tem o oxigênio, o íon do oxigênio maior do que a carga dos outros. A energia de ionização, que é a energia necessária para remover um elétron de um átomo em fase gasosa, ela também é uma propriedade periódica. Então, para arrancar um elétron de um átomo, deve-se fornecer energia. É um processo endotérmico para superar a atração da carga nuclear existente entre o núcleo e o elétron. A energia de ionização, que é equilíbrio entre a atração núcleo-elétron, que depende também de Z, e a repulsão elétron-elétron, que é uma força contrária. A energia de ionização, ela é o inverso do aumento do raio dos elementos. O que é claro, visto que quanto mais próximo do núcleo os elétrons estão, existe uma maior interação entre os elétrons e o núcleo, fazendo com que a energia de ionização aumente com isso. A afinidade eletrônica, que é a energia de um processo em que o elétron é adquirido pelo átomo na fase da gasosa. Então, quanto maior for a afinidade de um átomo por elétrons, mais negativo será o valor da afinidade eletrônica. As tendências periódicas na afinidade eletrônica estão relacionadas às tendências observadas na energia de ionização. Então, ao longo de um período, o aumento de Z torna mais difícil a ionização de um átomo e também aumenta sua atração por um elétron adicional. Ao longo de um grupo, a afinidade eletrônica diminui porque os elétrons vão sendo adicionados cada vez mais longe do núcleo, fazendo com que a atração núcleo-elétron seja cada vez menor. Elementos do
essa seção estão baseadas a exceção do elemento do grupo 2. O berílio não tem nenhuma afinidade por elétrons. Sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2. Um elétron teria que ser adicionado ao subnível 2p, cuja energia é mais elevada do que a dos elétrons de valência 2s. O nitrogênio também não tem nenhuma afinidade por elétrons. A configuração eletrônica do nitrogênio é 1s2, 2s2, 2p3. Portanto, o elétron adicionado teria que ocupar o orbital 2p, que está semi-preenchido, e as repulsões elétron-elétron seriam muito significativas. Os gases nobres não possuem nenhuma afinidade por elétrons, porque qualquer elétron adicional deve ocupar uma camada quântica mais elevada, gerando uma quantidade maior de energia, tornando então eles mais instáveis. A afinidade do átomo de flúor por um elétron é mais baixa do que a do átomo de cloro, porque as repulsões elétron-elétron são maiores no flúor, que tem um raio menor. Nenhum átomo apresenta uma afinidade eletrônica negativa para o segundo elétron, devido às fortes repulsões. No entanto, ânions duplamente carregados podem ser estabilizados por meio de atração eletrostáticas a íons positivos vizinhos. A eletronegatividade, outra propriedade periódica, que é a capacidade que um átomo tem em atrair elétrons, tá? Grupos dos ametais, varia da esquerda para a direita e de baixo para cima. Esta propriedade dos gases nobres é tão baixa que é desconsiderada. Aí você tem os elementos de representação da eletronegatividade e como ele cresce na tabela periódica, não tendo os gases nobres representados nisso. Então nós temos os três principais elementos eletronegativos, que são nitrogênio, oxigênio e o flúor, tendo o frâncio como elemento menos eletronegativo. São valores arbitrários colocados por Pauling e que variam de 0 até o número 4, que é o elemento flúor. Eletropositividade ou caráter metálico é justamente o contrário do que é eletronegatividade. É a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. Varia da direita para a esquerda e de cima para baixo. E também são desconsiderados os gases nobres. Tá? Você tem aí o aumento tendo o frâncio como elemento mais eletropositivo. Tá? Potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, transformando-o em íon gasoso. Varia como a eletronegatividade e inclui os gases nobres. A segunda ionização requer maior energia que a primeira, e assim sucessivamente. E aí você tem o modelo de crescimento do potencial de ionização, que cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. O raio atômico, que é a distância que vai do núcleo do átomo até seu elétron mais externo, inclui os gases nobres. E aí você tem o aumento do raio atômico e varia desta forma. Como a gente já falou anteriormente, que quanto nos períodos, tá? Que são os 7, quanto mais abaixo eles estão, maior é o seu raio atômico. A eletroafinidade, que é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron, varia com o potencial de ionização, e esse não inclui os gases nobres. E vamos falar quando eles diminuem de baixo, crescem de baixo para cima e da esquerda para a direita. Densidade, que é a razão entre massa e o volume do elemento, varia das extremidades para o centro e de cima para baixo, tá? Você tem os elementos mais densos, são aqueles que são os elementos de transição. Os resumos das propriedades: eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade, e os valores como eles crescem na tabela periódica. Eletropositividade e raio atômico, eles crescem da mesma forma, então isso tem a ver com o processo de raio atômico. Então, quanto maior o raio, menor é a sua eletronegatividade e, portanto, maior a sua eletropositividade. Aí você tem os grupos,
representando os 118 elementos já constituídos, as 18 colunas, tendo os elementos de transição externa, os lantanídeos e actinídeos aqui representados. E as formas de como estão inseridas os diferentes elementos aqui representados, tá? Como com os elétrons colocados na última camada, quer dizer, na camada mais energética, tá? E aqui você tem a exemplificação. Então encontre com isso uma relação entre a posição de um elemento na classificação periódica e a configuração eletrônica do elétron mais energético. Quando nós fizemos isso, nós conseguimos então identificar as suas posições na tabela periódica. Bem, agora é a sua vez. Julgue os itens a seguir, tá? Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis. Os elementos da coluna 2 apresentam na última camada a configuração NS2. Quando o subnível mais energético é o tipo S ou P, o elemento é de transição. Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas, verificando assim se o que falamos é verdadeiro ou falso. Outra pergunta, então, considere um elemento R, cujo subnível mais energético é o 4P3. Qual período e família da tabela periódica esse elemento está localizado? Tá? 4P3. Os exercícios que eu quero que vocês façam o átomo de magnésio apresenta 12 prótons e 12 nêutrons. Qual o número atômico e o número de massa desse elemento? Descobrir o número de prótons, de nêutrons e de elétrons do átomo de carbono que apresenta Z igual a 6 e A igual a 13. Determine em que camada o elétron que apresenta N igual a 2, N igual a 4, N igual a 6, N igual a 7. Indique a camada e o subnível em que se localiza o elétron que apresenta os seguintes números quânticos: N igual a 2, L igual a 1. Quantos elétrons podem apresentar das camadas abaixo? Os três números quânticos de um elétron de um determinado estado são N igual a 4, L igual a 2 e L igual a menos 1. Em que tipo de orbital está esse elétron localizado? Localizar um elétron representado pelos números quânticos representados na questão número 9. Fazer distribuição eletrônica para os átomos dos gases nobres, dos metais alcalinos terrosos e os halogênios. Importante, os elétrons mais externos são usados na formação das ligações químicas. A teoria define estas ligações e é conhecida como a teoria de ligação de valência.